Olá, esse é o programa Prova Final, uma parceria da TV Justiça com o curso LFG. Meu nome é Fabrício Bolzan, sou professor da rede nas disciplinas de Direito do Consumidor e Direito Administrativo. Para quem não conhece o programa, ele é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, nós temos o tema do dia. Aliás, no encontro de hoje, trabalharemos com os sujeitos da relação de consumo, que são consumidores e fornecedores. E todas as repercussões e discussões envolvendo esse tema. Quem é o consumidor, quem é o fornecedor. No segundo bloco, nós temos Pergunte ao Professor. São 5 dúvidas que serão tiradas e gravadas neste momento para o professor esclarecer os principais pontos polêmicos do tema do dia. E a finalização envolve exatamente o X da questão. Em que consiste o X da questão? Envolve 2 questões em provas anteriores da OAB referentes ao tema do dia. Então percebam, nós teremos o assunto do dia, sujeitos da relação de consumo, dúvidas trazidas sobre o tema do dia e também como esse tema já caiu em provas de OAB. Até mais! Vamos iniciar nosso primeiro bloco. O tema do dia de hoje, sujeitos da relação de consumo. Isso mesmo, nós vamos trabalhar na aula de hoje com os conceitos de consumidor e de fornecedor. Será que o Código de Defesa do Consumidor traz esses conceitos? Como é que ficam as questões polêmicas envolvendo consumidor e fornecedor? Partimos o nosso raciocínio da relação jurídica de consumo. O que é que vem a ser a relação jurídica de consumo, Fabrício? É aquela existente entre consumidor e fornecedor e que tem por objeto a aquisição de um produto ou de um serviço. Então percebam que nessa relação de consumo entre consumidor e fornecedor, tendo por objeto a aquisição de um produto ou a contratação do serviço, nós conseguimos extrair os elementos subjetivos e os elementos objetivos. Conforme dito, o tema da aula de hoje envolve o quê? Elementos subjetivos da relação de consumo. Portanto, nós vamos trabalhar com o conceito de consumidor e de fornecedor, partindo do raciocínio do conceito de consumidor. Fabrício, o Código de Defesa do Consumidor trouxe conceito de consumidor? Trouxe sim. O CDC, que é a Lei 8.078/90, ele traz no seu artigo 2º o conceito de consumidor em sentido estrito. O que vem a ser, Fabrício, o conceito de consumidor em sentido estrito? Lá no caput do artigo 2º do CDC. Consumidor em sentido estrito é toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final. Isso mesmo, o artigo 2º é muito claro em dizer que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. A grande questão sobre este conceito envolve exatamente o que, meus caros? Envolve exatamente o conceito de destinatário final. Fabrício, eu consigo enxergar a pessoa física, eu consigo enxergar a pessoa jurídica, mas quem é esse destinatário final, Fabrício? Essa é uma informação que me atormenta. E atormenta realmente não só você, mas como muitos doutrinadores e também a jurisprudência pátria. Sabe por quê, meus caros? Não surgiram a respeito do tema 2 teorias para definir o consumidor destinatário final. Uma primeira teoria é a teoria subjetiva ou teoria finalista, que considera consumidor destinatário final aquele que adquire produto ou serviço para o consumo próprio ou de sua família. Isso mesmo.
Teoria subjetiva ou teoria finalista considera consumidor destinatário final aquele que adquire produto ou serviço para o consumo próprio ou de sua família. Percebam, meus caros, que se trata de um conceito restritivo de consumidor. Por que é um conceito restritivo de consumidor? Porque para os seguidores dessa primeira corrente, a corrente subjetiva ou finalista, pessoa jurídica não poderia se enquadrar no conceito de consumidor. Por uma razão muito simples. O Código de Defesa do Consumidor protege o vulnerável da relação. Protege a parte mais fraca da relação. E para essa primeira corrente, que traz um conceito restritivo de consumidor, pessoa jurídica jamais se enquadraria nesse conceito de vulnerabilidade, de fragilidade, expresso e encontrado apenas nas pessoas físicas. Bom, para a segunda corrente, a corrente maximalista, consumidor seria todo aquele que retira o produto ou serviço do mercado de consumo. Isso mesmo, retirou o produto ou serviço do mercado de consumo, é considerado consumidor. Vejam o nome da teoria, teoria maximalista, que consequentemente traz um conceito mais amplo de consumidor. Pouco importa saber se é pessoa física ou pessoa jurídica para essa segunda corrente. Se retirou o produto ou serviço do mercado de consumo, desde que não seja para revenda, porque nem para a corrente maximalista é possível considerar consumidor aquele que retira do mercado de consumo um determinado produto para revenda. Esse não é consumidor, nem para esta corrente. Mas, meus caros, é um conceito mais amplo porque basta retirar o produto ou serviço do mercado de consumo para se enquadrar no conceito de consumidor. Ora, Fabrício, se cair isso na prova da OAB, qual corrente foi adotada pelo nosso direito? A primeira corrente, que é a corrente finalista ou subjetiva? Ou, Fabrício, a segunda corrente, a corrente maximalista? O que eu coloco na prova, Fabrício? Coloquem a posição intermediária do STJ. Qual que é a posição intermediária do STJ? É exatamente a corrente finalista, porém de maneira atenuada. Isso mesmo. Corrente finalista, porém atenuada, abrandada, híbrida para alguns doutrinadores. Mas, Fabrício, eu já sei o que é a corrente finalista pura, que é aquela que considera consumidor aquele que retira o produto ou serviço do mercado de consumo para consumo próprio ou de sua família. A corrente finalista pura, Fabrício, é aquela que traz um conceito de consumidor restrito, excluindo a pessoa jurídica do seu âmbito. E como é que funciona essa teoria híbrida pregada pelo STJ? Como é que eu encontro, como é que eu defino consumidor destinatário final por essa corrente finalista atenuada? Pela corrente finalista atenuada, meus caros, o que nós entendemos por consumidor à luz da jurisprudência do STJ é que algumas pessoas jurídicas e alguns profissionais poderão se enquadrar no conceito de consumidor, ok? Então, para o STJ, algumas pessoas jurídicas, alguns profissionais poderão se enquadrar no conceito de consumidor. Quem são